Quando a gente pensa em inferno, quase sempre imagina a mesma coisa: fogo, demônios e sofrimento eterno. E na maioria das vezes, isso vem acompanhado de uma ideia de justiça. O inferno seria o destino de quem fez algo errado em vida. Mas muitos mangás decidiram tratar esse conceito de um jeito bem diferente. Alguns criam o inferno sem o terror e desespero da forma que imaginamos. Outros mantêm toda a brutalidade que a gente espera, mas sem qualquer senso de justiça por trás. Em alguns casos, o inferno nem parece um castigo, até ser tarde demais. Nesse vídeo eu quero mostrar algumas das representações mais interessantes e perturbadoras do inferno nos mangás, e por que elas funcionam tão bem. Em Chainsaw Man acontece uma das cenas mais estranhas e marcantes do mangá. Durante a luta contra Santa Claus, quando tudo indica que ela está prestes a perder, ela faz um último movimento, um contrato com o demônio do inferno. O que vem a seguir não é um ataque comum. Em um único painel, uma mão gigantesca surge acima do prédio onde a luta acontece. Ela segura algo muito mais abstrato. Ela segura a existência daquele lugar. No instante seguinte, os caçadores simplesmente não estão mais ali. Eles surgem em um espaço completamente diferente. Embaixo tem um campo de grama, no centro uma banheira, e em cima deles, dezenas de portas suspensas no ar, e espalhados pelo chão, pequenos dedos humanos cortados. Essa é a imagem que Tatsuki Fujimoto escolheu para representar o inferno. Antes que qualquer personagem consiga entender o que está acontecendo, uma dessas portas começa a se abrir, e dentro dela uma gota de líquido negro cai no chão. À distância dá para perceber que aquilo está tomando forma, e essa coisa avança por um caminho feito de corpos de astronautas enfileirados, até finalmente se revelar: ele é o demônio da escuridão. Nesse universo, os demônios coexistem com a humanidade, e existe um demônio para cada medo humano possível. Medo de sangue, de cobra, de fantasmas, tudo que você puder imaginar. E a força de cada demônio depende exclusivamente de quanto aquele medo é alimentado pelas pessoas. É por isso que alguns demônios parecem quase inofensivos, enquanto outros são absurdamente poderosos. O demônio da galinha representa um medo pequeno, bem específico e não muito comum. Já o demônio da barata, apesar de parecer banal, é muito mais perigoso, porque o medo de baratas é muito mais comum e espalhado entre as pessoas. Com isso em mente, dá para entender o quão poderoso o demônio da escuridão é. É um medo extremamente comum entre os humanos. Agora, se os demônios nascem do medo e o inferno é onde esses demônios habitam, podemos concluir que somos nós que moldamos o inferno. Em Chainsaw Man, o inferno não é uma punição divina, ele é um reflexo direto daquilo que a humanidade teme. E agora, quem já viu um inferno que funciona como uma origem de todos os medos, talvez seja a hora de falar de um lugar que parece um paraíso à primeira vista, mas que esconde algo muito pior. Em Hell's Paradise, o inferno não se apresenta como um lugar de punição imediata. Ele começa como uma oferta. Criminosos condenados à morte recebem uma proposta: viajar até uma ilha misteriosa e encontrar um elixir capaz de conceder a vida eterna. Quem voltar com ele tem sua sentença anulada. A promessa é tentadora. Quando os personagens chegam à ilha, a primeira impressão não é de terror. O lugar é bonito, a vegetação é rica e flores exóticas cobrem a paisagem. À primeira vista, aquilo não parece um inferno. Mas essa sensação dura pouco. Logo nos primeiros momentos, algo começa a ficar errado. Os corpos reagem de forma estranha, pessoas morrem de maneiras absurdas, criaturas aparecem misturando beleza e deformidade. A própria natureza parece hostil, mesmo quando não está atacando diretamente. O inferno de Hell's Paradise funciona de forma diferente. Ele não pune de imediato, ele deixa as pessoas acreditarem que podem vencer, que basta sobreviver tempo suficiente. E é aí que o lugar começa a cobrar. Quanto mais os personagens tentam avançar, mais o ambiente exige em troca. A beleza da ilha deixa de ser um contraste estético e passa a ser parte da armadilha. No fim, o inferno aqui não é a morte, é a ilusão de salvação. Em Gantz, o inferno começa quando a história deveria ter terminado. Os personagens morrem de forma repentina, violenta, muitas vezes sem entender o que aconteceu. E então eles acordam em um apartamento comum no meio da cidade. Um espaço fechado, com janelas trancadas e uma única coisa fora do lugar: uma esfera preta no centro da sala. Essa esfera misteriosa não traz explicações, mas traz tarefas: matar. As pessoas ali dentro são forçadas a participar de missões contra criaturas estranhas espalhadas pela cidade. Cada missão rende pontos, e esses pontos podem ser trocados por recompensas vagas. Liberdade, uma nova vida, talvez uma saída. Em Gantz, ninguém está sendo julgado por quem foi em vida. Eles continuam ali simplesmente porque podem ser usados. Se alguém morre durante uma missão, isso não encerra nada. Outro jogador pode aparecer no lugar e o sistema continua funcionando. O mais desconfortável nesse inferno não são os monstros enfrentados, mas a forma como tudo se torna rotina. A violência deixa de ser algo excepcional e passa a ser parte do funcionamento normal daquele mundo. Matar vira tarefa. Sobreviver vira obrigação. E apesar desse pós-vida não ter o objetivo claro de punir as pessoas, é exatamente isso que ele faz, fazendo aqueles que acabaram de morrer a passar por experiências ainda mais traumáticas.
Em Made in Abyss, apesar do abismo não ser literalmente o inferno, ele o representa muito bem. Um enorme buraco que se estende até onde ninguém jamais conseguiu chegar. Cada camada guarda relíquias, criaturas estranhas e segredos que atraem exploradores do mundo inteiro. Desde o começo, existe uma regra muito clara: descer é possível, e voltar tem um preço. Quanto mais fundo alguém vai, mais severas se tornam as consequências físicas e mentais de tentar subir de volta. Náusea, dor extrema, perda de sentidos, alucinações, deformações no corpo. Em níveis mais profundos, a volta simplesmente deixa de ser uma opção. E mesmo assim, as pessoas continuam descendo, porque acreditam que no fundo existe algo que vale a pena. O inferno de Made in Abyss funciona exatamente assim. Ele não pune o pecado nem julga escolhas, ele apenas cobra. Cada camada parece mais fascinante do que a anterior. As descobertas são maiores, os mistérios mais profundos, e também tem criaturas cada vez mais perigosas. Mas a cada passo para baixo, o caminho de volta se torna mais difícil, e em algum momento a descida deixa de ser exploração e passa a ser condenação. O mais doido é que, apesar de todas as criaturas monstruosas do abismo, alguns humanos ainda conseguem ser os piores vilões ali, mas isso já é tema para outro vídeo. Uma das melhores representações de inferno é um evento que acontece em Berserk. Esse evento é o Eclipse. A cada 216 anos acontece um banquete, um ritual onde entidades conhecidas como a Mão de Deus descem a um plano fora da realidade para se alimentar de sacrifícios humanos. Junto deles, milhares de demônios vêm junto para aproveitar o banquete. Não é uma punição, é uma celebração. O eclipse começa quando Griffith, à beira do colapso e completamente quebrado, é confrontado com uma escolha. Para renascer e alcançar seu sonho, ele precisa sacrificar tudo aquilo que o trouxe até ali. E ele aceita. Griffith oferece o bando do Falcão inteiro como sacrifício. Pessoas que confiaram nele, que lutaram por ele e que acreditavam no seu sonho. No instante em que a decisão é tomada, o mundo se rompe, o céu se fecha, o sol desaparece, a realidade perde forma. Os membros do bando são jogados em um espaço deformado, onde o chão é formado por cabeças e criaturas surgem de todos os lados. Demônios se reúnem para o banquete, atacando corpos indefesos, dilacerando e devorando eles sem pressa. Enquanto isso, Griffith é elevado, abandonando sua humanidade para se tornar parte da Mão de Deus. No meio do massacre, Guts e Casca conseguem escapar apenas por uma intervenção externa. O Skull Knight surge e os arranca daquele lugar no último instante possível. Mas a fuga não é uma vitória. Ambos recebem a marca do sacrifício, um símbolo cravado em seus corpos que os condena para sempre. A marca atrai demônios e criaturas da noite. Onde quer que eles estejam, o inferno os encontra. Eles sobreviveram ao eclipse, mas nunca se livraram dele de verdade. Esse é o inferno de Berserk. Quem sobrevive carrega a prova de que viu algo que nenhum ser humano deveria ver. Diferente dos outros da lista, esse inferno é muito mais próximo do que imaginamos, porém sem um conceito de justiça. Quem foi punido no eclipse não foi quem merecia, foi quem foi sacrificado. E é propositalmente irônico que as entidades por trás desse inferno sejam justamente chamadas de a Mão de Deus. Depois de ver todas essas versões, fica claro que o inferno nos mangás raramente é só um lugar cheio de fogo e demônios. Em algumas histórias ele funciona como um sistema, em outras como uma armadilha. O que todas essas representações têm em comum é a ausência de justiça. Na maioria dos casos, o inferno não pune quem merece, ele consome quem está disponível. E talvez seja isso que torna essas versões tão perturbadoras. Elas tiram da gente a ideia de controle, de escolha segura, de que no fim tudo faz sentido. Agora eu quero saber de você. Qual dessas representações você acha a melhor? E se você tiver outras sugestões de interpretações de inferno nos mangás, deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. E é isso. Valeu!